Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui, como sempre, para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 180. E nesse tema, o nosso estudo espírita será sobre o livre-arbítrio e o constrangimento amoroso. Bom, meus amigos, em uma das nossas reuniões mediúnicas, né, os espíritos que estavam para serem atendidos naquela noite, eles se recusaram em se comunicar conosco, não quiseram falar. Então, como isso era inusitado, nós questionamos o nosso mentor espiritual, que é responsável pelos trabalhos do lado espiritual, claro, né? Sobre o ocorrido, né? Porque lá no nosso grupo anterior, né, lá no Brasil, alguns espíritos, eles quando se recusavam a se comunicarem, eles acabavam comunicando devido ao constrangimento amoroso. Então eles eram amorosamente constrangidos a se comunicar. Então, ouçamos a resposta dada sobre isso pelo nosso amigo responsável pela nossa reunião. Meus irmãos, as caravanas saem ao plano espiritual em busca de irmãos amarrados em energias não salutares. Estes são convencidos não pelo dogma, mas pelo amor e argumentos que lhe trazem sentido. Muitos lares recebem espíritos de toda a natureza, atraídos pelos pensamentos dos próprios habitantes. Assim, os caravaneiros fazem os resgates necessários dos espíritos, que por vezes acham por bem acompanhá-los. Não é uma tarefa fácil, pois é difícil mudar o pensamento e o comportamento, sendo preciso argumentos eficazes. Mas todos nós, quando reunidos, trabalhamos pelo bem na liberdade, no livre-arbítrio e no deixar ir ou ficar. Para esta reunião, trouxemos irmãos que, em momentos de lucidez, saíram de seus antros de energias negativas, mas aqui chegando, pediram a sua saída. Sim, meus irmãos, isso é perfeitamente normal. E nós não trabalhamos em segurar os nossos irmãos. Trabalhamos pelo conhecimento, pela compreensão, pelo amor. Ora, isso não significa que os trabalhos dos caravaneiros não estejam cumpridos. Não. O trabalho foi executado e cumprido, mas por nossas determinações, por nossos acordos de fraternidade, de amor, deixamos que todos possam ir e vir, ficar ou sair. Já conversamos sobre isso. Porém, é claro que, para os caravaneiros, fica um sentimento de quase frustração. Entretanto, somos trabalhadores do infinito e não podemos romper com os nossos tratados. Pelo contrário, temos de permanecer no círculo da liberdade e livre-arbítrio, fazendo jus aos nossos trabalhos e egrégoras do conhecimento. Um amigo espiritual. Continuando, né, a nossa conversa com ele, nós também questionamos ou perguntamos sobre o exercício do constrangimento amoroso que nós fazíamos quando estávamos lá no outro grupo mediúnico. Novamente, o mentor responsável pela reunião se manifestou e nos deu essa seguinte resposta. Ouçamos aí. Muitos grupos trabalham assim, e fomos nós que não desejamos trabalhar desse modo, pois respeitamos sempre os espíritos que foram recolhidos, ou melhor dizendo, acolhidos, mesmo que ainda tenham uma atração forte para as maldades, para os desvios, para os erros. Muitos dos nossos trabalhadores
sentem um vazio. É preciso entender que nossas diretrizes não permitem que irmãos sejam acorrentados, enjaulados ou qualquer coisa dessas. Uma vez convidados vierem e se depois não quiserem ficar, nós respeitamos a vontade deles, pois já foi acesa uma faísca no coração. A gente fala coração, mas sabemos que é no pensamento, nas consciências. Há sempre de respeitar os livres arbítrios, mas também somos insistentes trabalhadores do Cristo. E não é apenas deixe ir. Para nós é deixe ir, mas voltaremos. Entretanto, o fato de terem vindo já é alguma coisa. E em algum momento sentirão a necessidade de voltar. Se pode demorar? Sim, pode demorar muito. Mas nós estaremos aqui para o trabalho infinito do Cristo. Um espírito amigo. Diante da resposta que ele nos deu, nós podemos observar, concluir que cada grupo mediúnico tem sua própria metodologia de trabalho em relação tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Então, assim, não é certo nem errado, não é constranger amorosamente ou respeitar o livre-arbítrio, mas é apenas uma filosofia de trabalho do nosso grupo, não é? No modo de como nós tratamos os desencarnados que vêm para ser atendidos, né? Serem atendidos. Então, nós enfatizamos, entretanto, ainda que na obra de Allan Kardec, nós não encontramos, né, esse termo constrangimento amoroso. Nós não vimos nada que falasse sobre isso. Entretanto, no nosso grupo, ainda que limitada, os encarnados, como os desencarnados, têm, todos nós temos, a liberdade de pensar e agir. Ouçamos o que Herculano Pires nos fala sobre isso. O homem é livre de pensar, querer e agir, mas sua liberdade é limitada pelas suas próprias condições de ser. Dentro dessa condição, porém, o homem é livre. Pode ser útil ou inútil, bom ou mal, segundo a sua própria determinação. Perdendo a condição existencial terrena, ele passa imediatamente para a condição existencial psíquica e terá de enfrentar o mesmo processo de oposição dialética. De um lado, o determinismo subjetivo do seu próprio querer. De outro, o determinismo objetivo das circunstâncias. E nestas circunstâncias avultam as consequências de seus atos na vida física. O que ele fez, a maneira por que pensou, quis, sentiu e agiu, toda a trama das suas próprias ações agora o enleia. As circunstâncias em que se encontram foram determinadas pela sua própria vontade. Isso lhe desperta a compreensão de sua capacidade de agir e, consequentemente, de sua responsabilidade. José Herculano Pires, em o livro O Espírito e o Tempo. Por conclusão de tudo isso, o que nós podemos dizer é que o que importa é a finalidade do trabalho, não é? Desde que seja realizado o trabalho mediúnico com o amor ao próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, é essa a finalidade. O nosso grupo, por filosofia e metodologia de trabalho, respeita o livre-arbítrio. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, não fala. Como outros grupos têm outras metodologias para que o irmão fale. É só isso, não é? É metodologia de cada grupo. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.